Metapadrão, o padrão de todos os padrões. O criador do metapadrão nos dá um exemplo interessante para explicar por que o metapadrão é útil, por que o metapadrão funciona. Você pode imaginar o metapadrão como uma forma de dividir e colocar em ordem a mudança que você queira fazer. Então você pega uma mudança que você quer fazer, divide essa mudança em pedaços e coloca esses pedaços numa determinada ordem. Isso é metapadrão. Para exemplificar, ele apresenta o seguinte problema. Você tem que memorizar um conjunto de números aparentemente sem nenhuma conexão entre si em questão de 5 segundos. Então vamos lá. 5 segundos para você memorizar esses números que estão na tela. Passaram 5 segundos. Será que você conseguiu memorizar os números? Talvez sim, talvez não, mas não é uma tarefa muito fácil. A maioria das pessoas não consegue, a não ser que você tenha treinamento específico em memorização. Pois é. Mas se você usar alguma técnica de memorização, talvez fique um pouco mais fácil. Por exemplo, colocar esses números numa determinada sequência. Ordem crescente, ordem decrescente. Aqui no caso, os números foram colocados na ordem crescente. São os mesmos números que estão em cima, colocados na ordem crescente. E aí, ficou um pouco mais fácil. Você consegue se lembrar, por exemplo, que o primeiro número é 1 e o último é 144. Mas você tem que memorizar isso em 5 segundos. Vamos lá novamente. E aí, conseguiu memorizar todos os números? Não é fácil, certo? A maioria das pessoas não consegue. Mas, se houver um padrão por trás desses números, se houver uma regra que está por trás desses números, e se você souber desse padrão, ficaria mais fácil, não é? Você aplicaria esse padrão e conseguiria chegar nesses números. E aqui no caso, existe esse padrão. Será que você já conseguiu descobrir qual é esse padrão? Esse padrão chama-se raiz quadrada. O que é raiz quadrada? É aquele número que multiplicado por si mesmo dá o número original. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 dá 100. Raiz quadrada é o padrão que está por trás desses números. Veja aqui. Aqui estão as raízes quadradas de cada um desses números dessa linha do meio. E aí você percebe que existe uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora ficou fácil. Basta você multiplicar cada um desses números por si mesmo, que dá o número aqui de cima. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. 11 vezes 11, 121. Isso é metapadrão. Metapadrão funciona exatamente dessa forma. Quando você conhece o padrão que está por trás daquilo que está acontecendo, tudo fica mais fácil. Aliás, o que você viu agora é também um metapadrão. Inicialmente você foi apresentado, você foi colocado no problema, você vivenciou o problema, você foi dissociado do problema, foi associado ao recurso e finalmente aplicou o recurso. É assim que funciona o metapadrão.